A Fabiana me pediu que eu falasse sobre autenticidade. E aí eu já quero começar este vídeo dizendo que a autenticidade é o próprio processo clínico e eu vou explicar por que desta minha ideia. É claro que hoje em dia muito se fala sobre autenticidade, só que em outra perspectiva. Eu também vou explicar por que eu acho que a autenticidade falada hoje em dia não é tão completa assim, não é tão verdadeira assim, e nem é possível da maneira como as pessoas tentam. Então, olha só, no modelo que está por trás da análise, de todas as formas de análise, é como se este modelo dissesse que a neurotização pela qual os indivíduos passam, a sociedade seria em si neurótica, e enfim, essa neurotização seria, no final das contas, uma perda de autenticidade. Por quê? Porque aquilo que o indivíduo gostaria de ser, aquilo que o indivíduo gostaria de expressar de si, ele não pode. Ele vive em uma sociedade repressiva. Eu pessoalmente não acredito mais tanto nisso. Mas o modelo acredita, né? O cara vive numa sociedade repressiva e castradora, que não permite que as pessoas manifestem os seus verdadeiros desejos. Essa sociedade ela tem um código, este código nem sempre é formal, ele é tácito. E este código ele considera aberrações certos comportamentos, né? Abomináveis certos pensamentos. Então, o indivíduo, por um desejo de ajustamento, por entender que vale mais a pena viver dentro do vínculo social e por não querer ser punido ou posto para fora, ele se submete a esta perda de autenticidade, o que traz como consequência uma série de sofrimentos, de aflições ou de sintomas, né, que são os sinais desta castração dentro da pessoa. Então, neste sentido, a neurotização ela tem a ver com a perda de autenticidade. E o processo clínico bem-sucedido seria a restauração, a pessoa conseguir se aproximar cada vez mais daquilo que ela deixou perdido ao longo de sua trajetória de formação. Então haveria essas duas saídas. Um deles é o processo clínico, né, que seria o realinhamento, a restauração. Eu já vou falar mais sobre isso. A outra saída seria uma fuga da sociedade. Hoje em dia existe um movimento muito forte neste sentido, né? Um movimento se desenvolvendo no sentido da pessoa se afastar da sociedade, viver fora da sociedade. Não é uma coisa tão nova assim. Os místicos, que são aqueles que em todas as religiões sempre desejaram viver a espiritualidade de uma forma mais profunda do que a própria estrutura religiosa poderia propor. Enfim, os místicos eles sempre foram pessoas que se afastaram da sociedade para poder se dedicar ao mais profundo de sua fé, de sua espiritualidade e não se contaminar pelo mundo. E eles sempre foram tão poucos, mas tão poucos, que eles chamavam atenção, né? Antão e tantos outros místicos, quando apareceram, eles sempre receberam destaque, porque nunca foram um número tão expressivo assim. Mas agora já existe um movimento que prega isso, né? Deve-se sair da sociedade para viver com maior liberdade, maior qualidade. E esse movimento também não vai ser tão bem sucedido assim, sabe por quê? Por duas razões. Primeira é que a pessoa sai da sociedade, mas leva muita coisa da sociedade, né? Quer manter contato através da internet. O próprio modelo de cidade, né, vai na mente das pessoas. Então não foi uma saída tão radical. E no final das contas, o que vai acontecer é o surgimento de uma sociedade paralela. Esse surgimento de uma sociedade paralela, logo vai fazer, se este movimento for adiante, com que esta sociedade se torne tão grande quanto a sociedade atual. Então vai ser só uma transformação ou uma sociedade alternativa, né, como já foi proposto claramente no passado. Então, no final das contas, esta fuga acaba que não vai funcionar, pelo menos não de acordo com este movimento. Para que fosse uma fuga mesmo, teria que ser, né, radical. Qual é o nome daquele autor, esqueci agora, que propôs...
Não vou lembrar. Enfim, tinha que ter pensado nisso antes de começar a gravar o vídeo. Mas o que ele propõe é realmente uma saída do vínculo social e ir para a floresta. E ficar por lá mesmo. Tá? Mas, enfim. E o processo clínico? O processo clínico seria a restauração desta autenticidade. Aquilo que ficou perdido, aquilo que ficou reprimido, aquilo que ficou dentro do inconsciente, através do processo, seria reencontrado e reintegrado à vida da pessoa de maneira consciente e aos poucos. É claro que este processo clínico seria uma aproximação dessa autenticidade e nunca uma restauração completa, porque tem coisas realmente que foram lançadas no recôndito da mente e que não podem mais ser achadas. Mas haveria um retorno gradual, um reencontro, um realinhamento. Então, a superação de tudo isso significaria, sem dúvida alguma, a reconstrução da pessoa o mais autêntica possível. Então, o processo clínico em si seria isto. Bom, como eu disse também, muitas pessoas falam hoje em autenticidade. No entanto, a autenticidade falada, ela, na minha opinião, não seria tão grande assim por duas razões. Então, eu entendo que a autenticidade mesmo só é possível por meio do processo clínico. Essa autenticidade falada fora do processo clínico, ela se basearia no seguinte: primeiro, numa realização das vontades conscientes da pessoa. É um nível de realização muito, muito pequeno, sabe? Aquilo que a pessoa tem consciência de que ela realmente foi frustrada ao longo da vida, aquilo que é uma queixa constante dela, enfim, aquilo que está no campo de sua consciência. É isso que ela vai se esforçar para realizar. É bom, sem dúvida alguma. É um ganho, é uma força, sem dúvida alguma. Agora, seria uma restauração mais ampla? Não, porque não tem um mergulho em um aspecto do ser mais profundo. E o segundo problema que dificulta, volto a dizer, antes de dizer o segundo problema, é o seguinte: eu não estou dizendo que não sirva para nada. Serve sem dúvida alguma, mas não tem o mesmo efeito de uma jornada clínica. O segundo problema é que aquilo que está na esfera do consciente já pode ter sido deformado. A mente humana, ela é cheia de distorções. A mente humana, ela é cheia de processos que acarretam, sim, confusões. Então, isso que está na esfera do consciente não é tão autêntico assim como poderia levar a uma autenticidade mais profunda, não é mesmo?